E bata no editor. Exclusive to Vai sentir o poder do meu chicote. Corta! E aí galera, tudo bom? Eu sou o Luiz Ronaldo. Eu sou o Natan e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso canal. E hoje o assunto da notícia que a gente escolheu foi sobre expectativa de vida. Saiu uma reportagem no G1 falando sobre isso. E expectativa de vida, o que seria? É aquilo que a gente espera, que o país espera que as pessoas estão vivendo em média, aproximadamente. Os idosos estão vivendo cada vez mais e assim eles vão fazendo a média em relação à mortalidade e é isso aí, expectativa de vida, sai um valor lá. E tem também a taxa de natalidade, que é importante porque no Brasil a gente calcula a expectativa de vida a partir do quando... Não, errei. Pô, tu é professor de geografia, cara. Deixa eu te explicar o que é expectativa de vida. Foda-se essa porra. Se você não sabe, vai no Google. Vai, procura. É bom pra você, vai no Google. Agora, o que ela influencia na sua vida, a gente pode falar um pouco. Exatamente. Principalmente de tudo que a notícia saiu, é que as pessoas hoje vivem muito mais do que viviam há 2 anos atrás ou muito mais do que viviam há 10 anos atrás. Na década de 80, a expectativa das pessoas era de 69 anos. Hoje em dia, a nossa expectativa é de 74 anos. Uma mudança muito significativa. Mas o que mudou? De lá pra cá, o que nós tivemos foi um crescimento exponencial, né? Pela primeira vez, tivemos mais gente morando na cidade do que no campo. Isso influencia nas condições de vida das pessoas. Tivemos mais acesso a esgoto, a saneamento básico, a asfalto, a essas condições mínimas de sobrevivência. Apesar de não ser tão distribuído, neste momento está mais diversificado, tem mais locais, as favelas estão sendo mais urbanizadas e isso gerou essa expectativa de vida maior. Tem ali embaixo para seguir. Desculpa, aqui eu tô olhando pra câmera. Além disso, a gente teve a higiene pública sendo um fator determinante para essa expectativa de vida aumentar. Higiene pública, a gente diz, como o Nathan falou, saneamento básico, etc. Até bons hábitos que não haviam no passado com os nossos antecessores, que tudo, você tem lixo, joga no rio. Não que isso tenha mudado, mas que você hoje tem um cuidado muito maior. O tratar no assunto é muito mais do que tinha muitos anos atrás. Além disso, a gente teve, não dá para ler daqui, as melhorias ambientais, que hoje fazem muita diferença. Quando no mundo já se viu falar de questões ambientais? Antigamente era só extração mesmo, não tinha essa preocupação. Uma hora vai acabar, mas vai para frente. Então, o próximo que se cuide. Exatamente. Era só pegar recursos e ninguém tava nem aí com o planeta, cara. Hoje a questão é muito mais ampla. Hoje se pensa muito mais nessas questões. Então a gente vê nisso toda uma mudança de mentalidade que se reflete lá na frente. Outra coisa também que mudou é a própria situação financeira das pessoas. Essa distribuição melhor de renda, que ainda é horrível, mas ainda distribuindo melhor, as pessoas têm acesso a outras informações, distribuição de informação pela internet, acesso a tratamentos médicos, e também tem a preocupação com a saúde, que antes ninguém tinha. Fumar era moda, era bonito, as pessoas fumavam. Hoje sabe-se pelos perigos de fumar. Hoje as pessoas procuram comprar alimentos que não tenham agrotóxico, em relação aos que eram... As pessoas gastam mais, investem mais nesse tipo de coisa em prol da sua saúde. Pô, e você já pensou na nossa infância, cara? Tinha comercial de cigarro e eram comerciais maravilhosos. Bonitão. Pô, bonitão, era o cowboy maluco que fumava. Que por sinal, o cowboy da Marlboro morreu de câncer no pulmão. Que ironia. Que ironia da vida. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. E além disso, a própria medicina, ela avançou bastante. Tudo bem que o Brasil não é nenhum centro de onde tem os melhores médicos do mundo. Muita gente não tem acesso à saúde no Brasil. A saúde pública, como vocês sabem, é muito ruim. Mas mesmo assim, o pouco que muda já faz muita diferença lá na frente. Além do pouco que mudou na educação,
na distribuição de renda, no pouco que mudou na saúde, o pouco que mudou nos avanços tecnológicos. Caraca, nos avanços tecnológicos. Nos avanços tecnológicos, isso faz uma diferença num contexto muito grande. Na geografia, a gente fala de pirâmide etária. Pirâmide etária, eu vou botar aí para vocês verem. Pirâmide etária é um gráfico onde temos a distribuição da população masculina e feminina por faixa etária. Logo, a base da pirâmide aqui em verde indica o percentual de população jovem, o centro de amarelo, população adulta e o topo, população idosa. Você lembra disso na escola? Isso eu estudei, sim. O Brasil teve muito mais criança do que idoso. Sempre foi o padrão da nossa sociedade. Hoje a gente fala muito de inversão na pirâmide etária. Você já ouviu falar disso? Já. O que acontece? As pessoas estão vivendo mais e a taxa de natalidade está diminuindo, porque antigamente era comum ter 4, 5, 6 filhos. Hoje em dia 2 já está bom, tem gente que nem quer 2, só quer 1. E o que acontece? Conforme vamos vivendo mais, a pirâmide, que era pouca gente idosa e bastante natalidade, vai diminuindo, invertendo. Ao contrário. Além disso, a pirâmide etária ela é importante para quem toma atitude. Por exemplo, o governo. Se eu tenho uma análise bem feita e a gente pega determinados valores e se temos dinheiro para investir, em que parte da sociedade a gente pode investir? Por exemplo, se temos idosos, o que nós podemos fazer? A gente pode investir na previdência, a gente pode investir em sistemas de saúde, em farmácias populares. Do mesmo jeito, quando a gente pega uma pirâmide etária com a base muito larga, na infância, a gente tem que investir em formas dessa criança que nasceu poder crescer. Investir também em saúde, em condições melhores na primeira idade e por aí vai. E todos esses investimentos ao longo de um tempo causa isso. Mas não é porque a expectativa de vida hoje é grande e não é porque essa pirâmide etária está mudando que isso é bom para o país. Para o cidadão em geral, com essa expectativa maior, vai ter um reflexo mais na frente nas contas da Previdência. Ou seja, as pessoas vivendo mais, vão morrer, óbvio, e ficam mais tempo pensionistas e aposentadas. E isso daqui, a nossa Previdência, que já é um rombo, fica cada vez maior. E o que o governo tem que fazer? Ao invés de pegar investimentos de outras áreas e colocar, tentar ajudar a organizar essa situação, aumentando a nossa expectativa de vida, ele vai aumentar o tempo que a gente vai precisar de contribuição e o tempo que a gente vai ter para poder se aposentar. Diminui também as pessoas que estão participando do mercado de trabalho, né? Andar e de fazer com que avance. Caraca, esse negócio de eu falar com a mão parece a Mariah Carey, cara. Isso me incomoda. Aumenta a probabilidade de ter menos pessoas trabalhando para construir um futuro. Sendo assim, como vai aumentando cada vez a expectativa de vida, hoje a adolescência ela perdura muito mais do que ela perdurou no passado. Então a gente tem nisso reflexo da sociedade, pessoas que estão terminando a faculdade e nunca tiveram um emprego. Quando no passado, para você ter um emprego bom, você tinha muito mais cedo do que você tem hoje. Lógico que isso todo é um avanço de estrutura social, econômica, mas o reflexo disso é que as pessoas vão trabalhar até muito mais tarde, vão se aposentar com idades muito maiores e vão ficar dependentes dos pais por muito mais tempo. Falei bem? Falou, ficou legal, ficou desenvolvido. Era isso que eu queria falar. Caraca, demorou. Porra, demorou, mas saiu. Olha só, normalmente, os idosos também estão fazendo muito mais exercício físico, né? As academias, as caminhadas. Eles estão com mais preocupação de saúde que no seu As tempo. praças estão com academias ao ar livre, e falam tudo sobre isso. Isso tudo está aumentando o tempo de vida, né? Oi, gente, como eu sou importante, estou na academia da terceira idade para fazer exercício. Mas o importante a se ressaltar é a parte do homem que trabalhava no campo e tinha que vir à cidade para arrumar um bom emprego e um bom futuro. Hoje existe uma condição muito boa no campo. Não muito boa,
mas muito melhor do que outrora. E tem também, hoje, para o trabalhador rural, a garantia de uma aposentadoria, que também é um investimento do governo. Das trabalhadoras rurais que tentam se aposentar, mas são derrotadas pela burocracia do INSS. Dentre as estatísticas da expectativa de vida, o aumento que teve, houve uma diferença muito significativa entre homens e mulheres. O que isso traz pra gente é o preconceito que o homem tem de começar a visitar o médico. As mulheres, elas estão sempre visitando o médico. Por favor, estamos gravando. O que vocês falam, sai aqui. Que loucura. Além disso, o homem está sujeito a muitos acidentes de trabalho, acidentes de trânsito. Não que a mulher não esteja, mas geralmente homens, eles têm trabalhos mais físicos, que exigem mais do físico. Então, ele está sujeito a que ocorra muitos acidentes, por exemplo, na construção civil. Principalmente. Homens que trabalham com táxi, diretamente lidam com esse perigo diário, que são os acidentes. A notícia revela também estados que têm maior índice de idosos do que maior índice de idosos. Era para cortar no maior índice de idosos. Maior índice de idosos, não é índice de idosos, é expectativa de vida. Dentre esses estados, os que tiveram maior expectativa de vida se destacam Santa Catarina como o maior deles, como chegando até 80 anos de idade a mulher. A gente tem também Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul, como exponentes de expectativa de vida nacional. Vale ressaltar que esses índices, como vocês já sabem, é aliado à questão da violência, de estados menos violentos, de estados com maior distribuição de renda, com melhor sistema de saúde. E o Rio de Janeiro, vocês veem que nem está dentre esses estados. As pessoas falam muito Rio de Janeiro, melhor estado, cidade maravilhosa. E como a notícia de semana passada, que a gente pesquisou até, mostra que dentre os estados que tinham o maior IDH, o Rio de Janeiro nem está selecionado. Ou seja, é de se pensar o que realmente você acha sobre o seu estado. Um dos últimos dados que a gente pegou foi em relação à mortalidade dos jovens, entre 16 a 24 anos aproximadamente, que manteve a taxa de mortalidade. E a violência continua sendo a maior causa dessa mortalidade não diminuir. Jovem de 16 a 24 anos, ele tira a carteira e não tem experiência, ele fica até tarde na noite, ele por muitas vezes não tem limite. Cachaça. Vodka, é isso mesmo, pode. É. Então, você passe a ouvir a sua mãe quando ela fala: cuidado com o que vai acontecer, ou presta atenção, meu filho, não sei o que, tarará. Acontece. E é isso, a gente tentou passar o máximo de dados que a gente tinha com a nossa posição, o que a gente tem sobre o assunto de escola, de vida e de aprendizado, e espero que vocês gostem aí do vídeo. Valeu, galera. Dá um like lá, compartilha E até mais. se puder, comenta. Até mais. Valeu!